Chegando no fim do período de realizados, e nada mais justo trazer para vocês como que anda minha planilha de preço teto e trazendo se tem ou não margem de segurança em algumas ações. Então, sem mais delongas, vamos embora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou o apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Cara, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como que anda minha planilha de preço teto, tá? Ela tá toda atualizada. Nessas ações aqui que estão no meu radar, só duas não trouxeram realizados, mas são duas empresas que basicamente não têm um peso muito forte na minha carteira. Uma delas é a Soja 3, que foi uma espécie de teste que eu fiz na minha carteira, que ela é uma commodity, ela é a parte de sementes, então ela está muito atrelada à parte do agronegócio brasileiro, especialmente de milho e de soja, tá bom? E a outra é a CEMIG, que é a energia de Minas Gerais, e ela é uma boa pagadora de dividendos, né? Ela tem com ela um payout mínimo, ou seja, ela distribui pelo menos 50% dos lucros todo ano para os acionistas. Um fato negativo dela é que ela paga dividendos só 365 dias depois, ou seja, se ela tem uma data com agora, provavelmente você só vai pagar você no ano que vem, mas, cara, isso não vejo como empecilho, tá? Pode ser um pouco chato no começo, mas depois você fica com anos na carteira, isso acaba não fazendo tanto efeito, né? É mais no curto prazo. E por que elas não fazem muito efeito? Cara, se você olhar minha carteira aqui, a soja tem 1% só da minha carteira. A CEMIG só tem 3%. Então, curiosamente, essas duas empresas são as que têm menor peso na minha carteira, sabe? A posição que eu menos tenho, de fato, uma relevância na minha carteira. E, cara, e por que eu prezo tanto em falar da minha planilha de preço teto? Para vocês saberem o que vocês estão fazendo. Para saber se tem margem se você está aportando. Eu lembro que eu comecei a aportar na Bolsa de Valores e era horrível quando eu não tinha esses cálculos, porque eu não sabia se a empresa que eu compro ou que eu quero comprar tá barato ou tá caro. Se juntei um dinheiro no final do mês, o que que eu faço com esse dinheiro? Onde eu aporto, sabe? E a planilha de preço teto, ela traz um norte para você. Por exemplo, agora que ela está atualizada, a gente tem aqui. A Petrobras, por exemplo, nesse ano, ela tem um dividendo esperado de 12%, quase 13%. Ela tem uma margem de segurança de 60%. Por quê? Cara, o preço teto dela é de R$ 51. Ela está sendo valorizada a R$ 32. Tá vendo? E aqui é o prêmio que eu faço. Esse prêmio é comparado com a inflação. É mais para eu comparar, de fato, com o Tesouro IPCA+, que a gente tem hoje no mercado. Eu trazendo um IPCA de 5,17, que é o IPCA de hoje, uma inflação de hoje, a gente tem um prêmio máximo da Petrobras, isso é, com os dividendos esperados por ela, mais o potencial de valorização, ou seja, esses 12% esperados de dividendos, mais os 60% esperados de margem de segurança, que é o máximo que ela pode chegar na valorização da própria cota, a gente tem IPCA mais 64. Entende como isso é um potencial muito grande? Com certeza, a chance disso acontecer é muito baixa, porque é uma commodity, é uma empresa estatal que está atrelada ao governo, as pessoas fogem desse risco estatal. As pessoas fogem de uma empresa que tem um lucro líquido atrelado ao dólar, que tem um lucro líquido atrelado ao Brent do petróleo, em que pode estourar uma guerra ou, por exemplo, a OPEP travar a oferta e impacta no preço dos petróleos. Então as pessoas têm um receio de fato. Mas BB Seguridade. Cara, BB Seguridade vai trazer 11% de dividendos esperados. Ela tem uma margem de segurança de 40%. Ela tem uma valorização só da cota de 40%, mais quase 12% de dividendos. E isso aqui já realizado. A gente tem um quarto tri na BB Seguridade que eu estou projetando da mesma forma que foi o primeiro tri, em que foi muito baixo. Se eu puxar aqui e querer que ela tenha um quarto tri da mesma forma que foi o terceiro, por exemplo, olha isso. O preço-alvo dela sobe para R$ 50. A margem de segurança que era de 40% tá para 50% já. Entende? Então por isso que eu acho crucial, cara, você fazer essa planilha de preço teto. Eu ensinei no canal a fazer isso. Eu faço os cálculos para vocês. Eu entro na empresa, no site da empresa, e eu entro nos resultados dela, pego a DRE e faço esse cálculo. Tá? Então por isso que é muito importante você seguir o canal, você se inscrever, curtir os vídeos, para bem jeito de você ficar sempre antenado que eu tô trazendo, você me dá um incentivo, sabe? Se você reparar na minha carteira, eu tenho 14% de valorização. Uma rentabilidade de 91%, gente. Olha a Petrobras. A Petrobras tem uma variação de 26%. Valorização da cota. Tirando que eu tenho ela na minha carteira há 3, 4 anos.
O que ela já pagou de dividendos, eu já fiz 3, 4 vezes esse valor, sabe? Então é o buy and hold. É o comprar por longo prazo. Faz uma posição enquanto tem mais de segurança. Por quê? Cara, porque quando valorizar a cota, o seu yield on cost vai subir também. Eu vou te dar um exemplo agora na prática, que é um caso que aconteceu comigo, que é a Sanepar. Você conversando, vendo alguns influencers falando sobre a Sanepar, muitos não gostam de ter na carteira porque ela paga só 6% de dividendos. Mas repara que a Sanepar tem 56% de valorização da cota. Olha meu yield on cost. Meu yield on cost está quase 10%. Ou seja, referente ao valor que eu aportei na Sanepar, em vez de eu ganhar 6% igual todo mundo, se tivesse comprado na Sanepar hoje, eu ganho 10%. Por quê? Porque eu fiz posição quando ela estava barata. Eu tinha mais de segurança. Ela valorizou. E não se engane, porque essa valorização, ela ainda paga todo ano os seus dividendos. Então, além de 56% de valorização que eu tenho na Sanepar, tem 3, 4 anos de dividendos. Então a rentabilidade está muito alta, entende? Então eu me senti na obrigação de trazer para vocês um vídeo em qual eu atualizo minha planilha de preço teto. E ela está basicamente toda atualizada, tá? A gente consegue ver que, cara, tem muita pouca margem hoje na bolsa de valores, tá? E deixa eu fazer um disclaimerzinho aqui rapidinho. Eu busco dividendos mínimos de 8%. E quando você busca 8% de dividendo, consequentemente seu preço teto diminui. Por quê? Porque quanto mais dividendos eu espero, menor é o preço teto máximo que eu posso pagar. Vou te dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. A gente tem o caso do Bradesco. Cara, o Bradesco já tem realizado do primeiro ao terceiro tri, lucro líquido aqui, beleza? Repara aqui, dividendo esperado. Se eu projetar um dividendo de 8%, eu tenho um preço-alvo de R$ 17,39. Vamos botar um dividendo esperado de 6%. Olha como o preço dela sobe. O preço dela subiu para R$ 23. Tem uma margem de segurança de 19%. Aqui, ó. Se eu voltar para 8, olha a margem. A margem está menos 10, ou seja, está 10% acima do preço teto. Então isso é muito importante ressaltar isso, porque vocês podem ver e falar, nossa, Breno, mas tá todo mundo falando que a bolsa tá barata e você falou que só tem basicamente 3 empresas que valem a pena aportar hoje, porque eu sou mais conservador. A partir do momento que eu aumento o dividendo esperado, basicamente eu diminuo a margem de erro, entende? Porque se eu esperasse 6%, que é a base, que a maioria das pessoas calculam, você concorda comigo que fica muito fácil, porque toda ação vai ter uma margem de segurança? Toda ação eu tenho um preço teto muito alto e, cara, se é difícil já, por exemplo, uma Petrobras atingir o preço teto esperando 8%, se eu esperar 6%, a Petrobras chega a basicamente R$ 100 de preço teto. Concorda que é muito difícil isso acontecer? Então, dessa forma mais conservadora que eu tenho, mais exigente, e com isso eu diminuo a variedade de aporte, em que eu consigo centrar meus aportes em empresas específicas. E, por exemplo, a gente tem a Itaúsa aqui. A Itaúsa ela bateu um terceiro tri muito além das expectativas, tá? A expectativa era que fosse de acordo com o primeiro tri. Isso leva muito que outras empresas na holding, como a Copa Energia, como a Egea, tiveram performances muito boas. Então eu esperando um dividendo de 8% nela, performando bem, com o Itaú muito bem, obrigado, com a Egea, poxa, começando a distribuir dividendos, eu tenho um preço-alvo de R$ 12. Uma margem de segurança só é de 1%. Mas você concorda comigo que a Itaúsa, geralmente ela paga de 6 a 7% por ano? Então você pode fazer mudanças pontuais na sua planilha de preço teto. Eu boto 8, de novo, porque eu gosto de padronizar. Eu gosto de saber que todos estão com um racional de cálculo igual, em que eu não tenho que ficar entrando em cada aba para ver, nossa, esse aqui eu projetei 6, esse aqui eu projetei 8%, esse aqui eu projetei 10%. Então eu planejo 8 para ficar mais simples, uniforme. Mas se você botar 6%, que é o esperado da Itaúsa, a mais segurança dela, 35%. Consegue entender? Busca 7, que é mais plausível, 16% de mais segurança. Isso porque já foi aprovada a nova reforma tributária e o desconto hold tende a acabar. Então essa valorização vai aumentar mais ainda, tá? Então é muito interessante fazer esse cálculo. A Sanepar eu busquei 8. Eu buscando 8% na Sanepar, tem um preço-alvo muito baixo. Mas concorda comigo que ela tende a pagar 6%? Olha isso, já aumentou. Não tem margem.
Não tem margem. Então o vídeo de hoje foi mais trazer para vocês, mesmo atualizada essa planilha de preço teto, fazendo o racional do prêmio, fazendo comparação com a renda fixa brasileira, a gente só tem 4 oportunidades hoje na Bolsa de Valores. Mesmo eu achando meio caro, tá? A Caixa de Seguridade, eu não gosto de aportar nela acima de R$ 15 cada cota, mas ela tem um prêmio ainda de IPCA mais 11, quase IPCA mais 12. Por quê? Vai pagar bons dividendos, ainda tem uma margem de segurança de potencial de valorização. A Vale nem se fala. A Vale é IPCA mais 22. A BB Seguridade, gente, BB Seguridade, o que acontece hoje é especialmente medo da pessoa física em acontecer a mesma coisa que está acontecendo no Banco do Brasil, que a gente tem aqui, é acontecer com o BB Seguridade. Inclusive, vamos falar do Banco do Brasil. Hoje saiu o resultado do terceiro TRI. Coincidentemente, eu tinha projetado para mim o mesmo valor cravado que foi realizado. Então, esse realizado de 3 bilhões,8 não me assusta, porque eu projetei isso. Eu já tinha visto notícias, especialistas, analistas de mercado financeiro trazendo que ia cair muito. Olha isso, olha o crescimento que teve. Teve uma diminuição de 50% do segundo tri, primeiro tri. Olha isso. Então, de fato, o cenário hoje do Banco do Brasil não é bom. Não é bom. O que eu vou fazer com o Banco do Brasil? Eu tenho na minha carteira. Cara, mantém. Eu não tenho nenhum prejuízo com o Banco do Brasil. Pelo contrário, ele pagou dividendos anteriormente. Ano passado, esse ano. Então, por que eu vou aportar? Não tem margem. Deixa ele ali. Mesma coisa Bradesco. Bradesco, minha visão tá cara, tá? Eu vou realizar lucro por quê? Paga dividendos. Paga dividendos. A valorização, gente, a valorização, ela é um sinal pra gente parar de fazer aportes, tá? Eu não gosto de vender ações. Por exemplo, hoje, se fosse para vender, eu venderia Bradesco, está muito caro. Provavelmente eu venderia Semig, que eu acho que está muito caro. Sanepar. Mas por que eu vou vender a Energia também, tá? Mas por que eu vou vender? Paga 9% ao ano. A bolsa de valores vai corrigir. Ela tá na máxima, tá no recorde. Cara, quando ela corrigir, vai ter mais de segurança e eu aporto mais. A Energia, ela subiu, cara, há um mês, 2 meses atrás estava R$ 22. Ela realizou 555 milhões no terceiro tri. Olha como aumentou. A gente tem o exemplo da Taesa. Cara, a Taesa, ela também postou ontem os seus resultados. Olha isso, 323 milhões de lucro líquido. A margem de segurança nela. Olha o preço-alvo nela, R$ 41. A margem de segurança hoje não está positiva, concorda comigo? Que ela está acima. Mas se você pegar essa cotação dela 2, 3 semanas atrás, que ela tinha muita margem. Ela tem uma valorização de 30% nos últimos 6 meses. A Taesa tá cara? Eu acho que tá cara. Mas é boa pagadora de dividendo. Ela vai ter, sim, esse problema com o CAPEX, com dívidas que ela vai ter. O RBSE tá aí. Igual vai acontecer na Energia em 2028. Então, são os alertas que estou falando. De novo, planilha de preço teto. Cara, fazer essa comparação com a renda fixa é crucial. O legal desse período de realizados ter acabado é que a gente vê que, cara, de fato, se você é um buy and holder, se você é mais conservador nos seus aportes, não sei se tem muita barganha na bolsa de valores, tá? E você pode ver 4 oportunidades aqui, duas commodities e duas seguradoras. Puxando minha carteira aqui, temos uma seguradora que é a terceira maior posição da minha carteira, cerca de 11% da minha carteira, com a Caixa que é 6%, ou seja, 17% da minha carteira é seguradora. E a parte de commodities, a gente tem 9 mais 7, mais 16%. Então você vê como, de fato, as oportunidades eu consegui pegar bastante. Cara, eu aumentei muita posição no BB Seguridade. A Caixa, ela é recente na minha carteira. Já tô com uma valorização de 11%. Com o yield on cost 9,28. Valorização da Petrobras. Valorização da Vale. Olha o yield on cost da Vale. Então, cara, gente, por favor, faça a planilha de preço teto. É crucial. Não fique dependendo de vídeos de YouTube, de onde investir.
Saber o racional, saber o que você está fazendo é crucial para você ter essa independência. E saber o que você está fazendo, gente. Então o vídeo de hoje foi esse. Dá o like, comenta, compartilha. Qualquer incentivo faz muita diferença para mim. Se você tem uma carteira de investimento e você quer que eu reaja, bota aqui embaixo que vai ser um prazer imenso, beleza? Valeu!